Paz, queridos, que maravilha, que bênção. Nessa noite vamos estar cultuando ao Senhor. Já quero agradecer a Deus pela tua presença, dizer da minha alegria de te ver nessa noite, em especial nossos irmãos lá, Marcos e Mateus, né? Que fez aniversário aí ontem, para a glória do Senhor. Pastor Carlos Manso também está aqui com a gente, nosso visitante também nessa noite, nosso irmão Ronaldo, né? Estamos juntos, Deus abençoe. E vamos que vamos, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite tão especial. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado por sairmos e voltarmos, ó Deus. E o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe, ó Deus, a nossa casa. O Senhor nos permite, Deus, nessa noite, vir à tua casa para cultuar ao Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor se agrade do nosso ajuntamento, que o Senhor receba todo louvor, toda adoração, todo o nosso movimento, todo o nosso falar, Senhor, seja para engrandecer e exaltar o teu eterno nome. Quero agradecer pela vinda, ó Deus, dos meus irmãos aqui, quanto eles são importantes, ó Deus, para o Senhor, e que eles também nessa noite, Senhor, sintam a tua presença, ó Deus, que eles nessa noite sintam o toque do Senhor, que a palavra ministrada, ó Deus, fale aos nossos corações, que os louvores ministrados nessa noite fale aos nossos corações, e que saiamos daqui, Deus, diferente, que saiamos daqui tocados pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor nos permita nessa noite ofertar ao Senhor a nossa vida e cultuar ao Senhor, e que o Senhor receba a nossa adoração no trono da tua graça. Perdoe, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e nessa noite, Senhor, receba esse culto para a honra e a glória do teu eterno nome. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra tua Bíblia, João capítulo 14. Eu vou te deixar em pé. Depois depois do Ministério Louvor, vocês sentam, tá bom? 14, de 1 a 14. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos leiam os versos pares. Eu só vou acompanhar para não ficar vazio na live, tá ok? Então diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirem alguma coisa em o meu nome, eu o farei. Amém? Glorificado seja Deus. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite. E que você nessa noite oferte o seu melhor, a sua vida, o seu Isaac. E que nessa noite o Senhor se alegre do seu ajuntamento conosco. Nessa noite para a adoração do nome dele. Para a honra e a glória dele. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Vamos adorar o Senhor com alegria, porque Deus nos deu tudo o que nós precisávamos. Deus nos deu um dia abençoado. Deus nos tem dado uma semana abençoada, trabalhosa, mas abençoada. Um dia cheio de trabalho, agitado, mas abençoado pelo Senhor. Nós que possamos louvar o Senhor com alegria e sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, aleluia, só Tu és Senhor, Santo. Não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, aleluia, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual nunca haverá, Senhor, só Tu és Senhor, Santo, não há outro, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, Jesus, nada se compara a Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, aleluia, que só Tu és Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, que só Tu és Senhor, todo joelho se
igreja declare majestoso. Majestoso, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor. Só Tu és, só Tu és Senhor, outro igual não há, aleluias, só Tu és Senhor, Deus, Santo, só Tu és, só Tu és Senhor, outro igual não, nunca haverá, Senhor, só Tu és Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pra onde iremos nós? Só Tu vida eterna, pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna, Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até transbordar. Aleluia, Jesus. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até transbordar, pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, pra onde iremos nós? Tu és o pão
enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Quem está com a oportunidade nessa noite de estar adorando ao Senhor? Cadê ele? Isso. É, o grandão ali estava te escondendo, né? Irmão Marquinhos está com a oportunidade nessa noite de adorar o Senhor. Glória a Deus. Amém. É um louvor antigo. Não, falar antigo não, senão vão pensar que eu sou antigo também, né? É um louvor novo para quem não conhece. Então, quem conhece pode cantar com a gente. Eu sei que o Renato conhece. Eu acho que eu já vi ele cantando aqui. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória a Deus. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei
eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória a Deus. Muito obrigado. Tem música, tem louvor que não fica velho não, né? Isso é da minha época, quando eu era adolescente. Marquinhos não quis falar não, né? Que benção, que Deus continue te usando, te abençoando, né? Abra a tua Bíblia, no próprio livro de João, capítulo 12. Verso de 1 até o verso... Vou até o verso 8, né? Rapidinho, eu tenho certeza que... E a gente vai cantar o hino 60 do cantor, certo? Mas se prepara aí. Depois a gente tem que ver outros aí do cantor para a gente também estar adorando o Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. Prepararam ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Jesus, quando vê aquela mulher entrando, o entendimento aqui era de que era Maria, irmã de Lázaro. Ela oferece o que ela tem em gratidão, mas não era por causa do valor daquilo que ela ofereceu, mas por causa da sua adoração, da sua devoção. Então, nessa noite eu quero te convidar, primeiramente, a você ofertar a tua vida, entregar a tua vida ao Senhor e ofertar na casa do Pai. Oferte com alegria, mas não só por ofertar. Oferte por gratidão ao Senhor. Nessa noite nós estaremos passando pelo momento também dos dízimos, das ofertas. Nossos visitantes fiquem bastante à vontade, mas que você nessa noite faça isso com muita alegria, como fez aquela mulher. E nós vamos ficar de pé. Vamos coroar. Enquanto os irmãos cantam, vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Som. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai.
e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões com Vamos orar nesse momento? Nós precisamos orar. A gente não pode esquecer de orar pelo nosso país. Eu não quero de forma alguma falar de política no púlpito, vocês me conhecem, mas a gente precisa orar por esse país. Esse país precisa das nossas orações. Nós estamos tendo tempos difíceis, onde a justiça está sendo torcida. Não estou defendendo A ou B. Não quero que você pense isso do teu pastor. Mas é só você olhar os últimos acontecimentos, os últimos 6 anos para cá, o que a gente tem vivido, né? Além de os tempos anteriores também. Abacuque teve uma postura, questionou o Senhor. Depois ele subiu a torre de vigia para orar. E ele disse assim: vou subir a torre de vigia para ver o que Deus fala comigo. E Deus me disse: escreve, porque certamente virá, não tardará. É certo que virá, mas não tardará. Mas Abacuque não viu. Abacuque não foi aquele que viu o exílio, o retorno do exílio babilônico, né? Mas ele orou. E essa é a nossa função aqui como igreja. Então a diaconisa Isabel vai estar orando. Vou chamar o irmão José Carlos também, que vai estar ministrando palavra nessa noite. Agora que está com o joelho melhorzinho, né? Essa galera que joga futebol aqui na igreja, irmão. Uma Lúcia Neves, José Carlos. Ficam tudo jogando futebol e fica com o menisco doendo, né? Isso é coisa de rico. Na minha época era joelho que doía, agora é menisco. Não sei nem se é isso, né? É também, viu? Então é só dizer que é menisco, você sabe que é dor no joelho. E teu pastor também outro dia teve dor de joelho também, né? Tomei o tal de nimesulida, resolveu em 2 minutos. Não fala nada para ninguém, né? Mas nós vamos orar. Esse é um momento muito sério. Pedir a diaconisa Isabel para estar orando pelo nosso país, estar orando pela vida do irmão José Carlos. E amanhã vou pedir a ela também para estar orando pelo culto no lar, na casa da irmã diaconisa Ruth. Quem puder, irmãos, culto na casa da irmã Ruth amanhã. Entendeu? Vamos proclamar Jesus lá daquele terraço e proclamar Jesus para essa comunidade. E ore também pelo Casa de Paz que começa amanhã. Nós estaremos amanhã começando o Casa de Paz lá na casa da nossa irmã Inês, certo? A irmã Inês carece muito das nossas orações, está com câncer muito agressivo, mas nós estaremos começando lá e Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, tá bom? Isso, a Neide, nós vamos fazer uma visita, temos a Flávia também, que solicitou uma visita, então a gente está com bastante trabalho aí, Deus está abrindo as portas para a gente entrar nas casas, pela glória do Senhor, tá bom? Então ora em nome de Jesus mesmo. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Ó Deus, cada dia o teu amor tem se renovado em nossas vidas. Senhor, nós queremos te ser grato enquanto viver. O nosso respirar, Senhor, possa ser cada dia agradável a Ti, Senhor. O nosso falar, o nosso andar, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor. Ó Deus, neste momento queremos Te pedir pela nossa nação, Senhor. Nós sabemos que nenhuma autoridade é instituída se Tu não estiveres no controle, Senhor. verdade, Deus. Porém, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus sabedoria para o Teu povo, para que possamos cada
dia, Pai amado, buscar, clamar a Ti, Senhor. Ó, Pai amado, porque sabemos que de Ti vem o socorro. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio a tantas angústias que o nosso país tem passado, Senhor. Ó, Deus, em nome de Jesus, prepara a Tua igreja, Senhor, para a Tua vinda a cada dia, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor, para falar para as pessoas aí fora que Tu és o Senhor, meu Deus. Prepara a Tua igreja, porque como a Tua palavra diz, Senhor, os campos estão brancos para a ceifa, não tem hora mais para que ficar brincando de ser crente, Senhor. Ó Jesus, prepara-me a mim como serva Tua, prepara a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, agora queremos te entregar o Teu servo José Carlos em Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que Tu já falaste ao coração do Teu servo aquilo que Tu queres que a Tua igreja ouça, Senhor. Nossos corações estão prontos, Pai amado, para Te ouvir nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. E ainda te pedindo, como Teu servo Davi um dia pediu, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Deus toda a honra, sempre. A Deus toda a glória, eternamente. A Deus todo louvor, para todo sempre, amém. A paz do Senhor para a igreja. Que o Espírito Santo possa nessa noite falar aos nossos corações, né? Desde já agradeço mais uma vez ao pastor a oportunidade, a confiança, nos deixar pregar, né? Eu sempre digo que é um privilégio, irmãos, que eu sei que eu não mereço, mas Deus é que é muito bom na minha vida. E peço a Deus que nessa noite eu seja um canal, né? Um instrumento para falar da parte dele o que a igreja realmente necessita ouvir. Amém? Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse de João, capítulo 2. A partir do versículo 8 até o versículo 11. Acredito eu que é uma passagem que os irmãos já conhecem bastante, já ouviram muito falar, né? É o último livro da Bíblia, Apocalipse de João. A partir do versículo 8, vou contar com a ajuda dos irmãos aqui do Reto Projetor, né? Que aqui a letrinha é tão pequenininha, aí já estou ficando velha, já viu, né? Para ler é só Jesus. A partir do versículo 8. Carta à igreja em Esmirna. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Acredito eu que os irmãos já ouviram, já leram bastante essa passagem, né, irmãos? Que fala sobre uma das cartas que João escreveu a uma das igrejas da Ásia Menor naquela época. Na realidade, foram 7 cartas que João escreveu amando do próprio Senhor Jesus. E assim, me chama a atenção que essa aqui é uma das 2 cartas onde Jesus ele não critica a igreja, né? Foram 7 igrejas, foram 7 cartas, e 5 dessas 7 igrejas, Jesus fez duras críticas a essas igrejas. Mas é interessante que a igreja de Esmirna, eu não achei aqui nada assim muito espantoso em matéria de crítica, não. Pelo contrário, Jesus até falou bem da igreja, né? E eu começo essa palavra fazendo uma pergunta para todos os que estão presentes aqui. Acredito que todos aqui são crentes, né? Se não são, são candidatos. Então, amém. Eu faço uma pergunta nessa noite à igreja. Será que
A igreja de Esmirna, como nós lemos aqui o exemplo dela, o que João fala aqui, não fala muita coisa, mas o que fala, acredito ser o suficiente. Será que a igreja de Esmirna, conforme está retratada aqui, a sua postura, sua conduta, o seu comportamento diante de Deus, diante da sociedade da época, será que ela nos serve como referência para os dias atuais? Será que nós podemos olhar assim e ler a carta que João escreveu à igreja de Esmirna e tomar alguma coisa ali como exemplo e aplicar nos nossos dias, nos dias de hoje? Será que a igreja moderna, a igreja do século 20, 21, né? Será que hoje, no cenário atual, a igreja pode pegar alguma coisa da igreja de Esmirna, que aconteceu há muitos anos atrás, e aplicar hoje, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa conduta? E essa é uma pergunta, irmãos, que precisará ser respondida até o final dessa mensagem. E eu acredito que o Espírito Santo, dentro dessa palavra, vai nos dar as respostas que nós precisamos. E eu gostaria muito que cada um de nós saíssemos daqui com essas respostas. A igreja de Esmirna é ou não é uma referência para nós nos dias atuais? E como sempre, Jesus começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ele sempre direciona a palavra dele ao anjo da igreja, ou acreditamos ser o líder da igreja, né? O pastor da época, bispo. Ele fala, ó, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Eu quero pontuar aqui, irmãos, que naquela época, nos tempos apostólicos em que as igrejas eram fundadas, as igrejas elas não tinham a referência que as igrejas de hoje têm. Ninguém se referia naquela época, porque não existia nenhuma denominação evangélica. Isso é coisa de uns tempos para cá. Naquela época, as igrejas, que eram poucas, tendo em vista as igrejas de hoje. Hoje nós temos, né, milhares de igrejas espalhadas Brasil afora e mundo afora. Naquela época não era nada disso, era bem diferente. E não existiam denominações. Isso foi criado depois. As igrejas, elas eram citadas pela sua localização. Então, por exemplo, quando João escreve assim, ó, a igreja que está em Esmirna, ele está se referindo a uma cidade naquela época, da Ásia Menor, que tinha esse nome. E a igreja ficava ali, né, localizada naquela cidade. Quando a carta foi para Éfeso, por exemplo, a igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, situada na cidade de Éfeso. Tiatira, mesma coisa. Sardes, mesma coisa. Filadélfia, Laodiceia. Então as igrejas tinham essa referência. Aonde estava localizada? Então, ó, a igreja que está em tal lugar, assim. Até aí tudo bem, ok? Então, Esmirna era uma cidade, era uma província dominada por Roma naquela época, no segundo século da igreja, né? E era uma província muito próspera, tinha muitas riquezas, tinha muito comércio, até mesmo porque ficava numa localização muito privilegiada, perto do mar. Só que Jesus cita uma coisa muito interessante, irmãos, aqui no versículo 8. Versículo 8. Coloca aqui, por favor. Versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Primeiro, ele ressalta a sua soberania, autoridade e poder sobre a vida e sobre a morte. Ó, essas coisas diz o primeiro e o último. Jesus, ele é o primogênito da criação. Tudo começa nele e ele é o fim de todas as coisas. Nada ultrapassa ele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. Amém, igreja? Não sei se a igreja pode dizer amém. Jesus é Deus. Aprendemos isso da palavra de Deus. E ele diz assim, ó, que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, você precisa, dentro de você, repetir isso todos os dias. O Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu professo, ele não está morto numa cruz. Não. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E hoje está onde?
diz a Bíblia, assentado à destra de Deus nas maiores alturas. De onde virá naquele grande dia que só o Pai sabe, para buscar a sua santa e amada igreja. A igreja pode dizer amém? Vamos lá, continua, irmãos. Versículo 9. Conheça a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza. Deixa aqui o versículo, eu vou dar uma pausa. Primeiro, Jesus conhece a tribulação da igreja. Ele conhecia o que a igreja estava passando. Vou pontuar aqui. Naquela época, no segundo século da igreja, aquela província estava dominada por Roma. E a igreja que estava situada ali em Esmirna sofreu uma grande perseguição. O imperador da época, Domiciano, era um cara muito arrogante, prepotente, soberbo. E naquela época, eles usavam uma espécie de culto imperial. O que era culto imperial? O imperador era adorado como um deus. E ai de quem não adorasse o imperador, hein, gente? Oxe! Tinha que se prostrar, tinha que prestar toda a reverência como se ele fosse um próprio Deus. Aí os cristãos da época, que eram fiéis, se negavam a adorar o imperador. O que acontecia? Perseguição. A igreja era perseguida principalmente por causa disso, porque se negavam a adorar o imperador. E aí o que Roma fazia? Ela enxergava os cristãos da época como uma ameaça. Qualquer pessoa, qualquer movimento que houvesse ali debaixo do Império Romano, que eles achassem que seria uma ameaça para Roma, eles perseguiam, eles matavam, eles judiavam, crucificavam, cortavam a cabeça, queimavam vivo. Todo tipo de atrocidade que você possa imaginar e que você não imagina, se praticava naquela época. As pessoas, ou a qualquer movimento que eles entendessem que estava contra Roma. E aquela igreja estava incomodando Roma. E começou a ser perseguida. Dá uma pausazinha aí, rapidinho. Garganta seca. Ou água abençoada, né? Então, Domiciano começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir aquela igreja. Aí Jesus fala assim, ó. Conheça a sua tribulação. A igreja estava passando por uma grande tribulação naquela época. O anjo da igreja, segundo alguns historiadores, não está na Bíblia, mas acredita-se que era Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João. Existe uma tradição muito forte, embora não está registrado aqui, não posso dizer aqui, o pastor da igreja de Esmirna foi, não posso afirmar aqui, mas existe todo um pensamento cristão desde aquela época, muito forte, que afirma quase que com 100% de certeza que Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, que era o pastor, era o bispo, né, atuante naquela época na igreja de Esmirna. E ele era conhecido, segundo documentos antigos, como um crente muito fervoroso e muito fiel a Deus. Ele era uma referência. Pensa no homem de Deus. Tipo assim, pastor Folia, assim, desse calibre, assim, homem de Deus, homem de fé, de oração, que as pessoas falam, esse cara aí, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Policarpo de Esmirna, um bispo muito respeitado naquela época, e não se curvava diante do poder de Roma. Inclusive até, ele sofreu martírio lá na cidade de Esmirna. Ele era tão perseguido que chegou num ponto que não deu mais para fugir, e os caras pegaram ele e levaram ele para um grande estádio que tinha lá, na cidade de Esmirna, e ele ali foi queimado, segundo, né, tem uma carta, a carta de Policarpo de Esmirna, que foi escrita pela igreja de Esmirna, onde a igreja relata ali o sofrimento da morte dele. Ele foi, segundo, né, aquele documento histórico que foi achado, ele foi queimado, tentaram queimar ele vivo, e o fogo que eles colocaram sobre ele virou um círculo de fogo em volta dele e não queimou ele. Aí o imperador falou, só tem um jeito. Chamou lá aqueles caras que matam mesmo, né? Esqueci o nome que dá, e pegou a espada e matou ele. Aí ele foi um dos grandes mártires da igreja. Isso aí você vai encontrar nos livros históricos que falam sobre as igrejas. Não está registrado aqui, mas existe uma grande tendência que isso aí foi verdade. Então, irmãos, o que acontece? A igreja sofria muita perseguição naquela época. Policarpo foi assassinado, né, virou mártir, e a igreja estava ali. Só que Jesus ressalta aqui, um detalhe,
conheça a tua tribulação, né? Pela qual você está passando, e a sua, pode falar, irmão, pobreza. Preciso dar uma pausa. A sua pobreza. O livro de Apocalipse é conhecido como um livro onde tem muita figura de linguagem, simbolismo, e tal. Mas aqui é pobreza mesmo, gente. Aqui não é pobreza espiritual, nada disso não. Não vou enfeitar o pavão. É pobreza mesmo. A igreja de Esmirna, embora estava situada numa cidade que tinha uma grande movimentação comercial, o dinheiro fluía, que era uma maravilha na cidade, né? É uma província que Roma gostava muito daquela, porque dava muito lucro para Roma. Mas a igreja era pobre. Irmão, qual o problema de ser pobre? Me fala. Não, porque nos dias de hoje, pastor, você falar de pobreza na igreja, parece que é até uma heresia, né? Em algumas igrejas. Aqui não, aqui graças a Deus não. Mas tem igreja aí, irmão, por exemplo, se eu hoje estivesse em outras igrejas que só pregam a doutrina da prosperidade, se eu falasse isso aqui, eu não voltava mais. E isso se eu terminasse de pregar, porque de repente o pastor me puxava, irmão, não é pobreza, irmão, pelo amor de Deus, quem é pobre é o diabo, irmão. Irmão, a igreja era pobre aos olhos dos homens. Porque logo depois, olha o que Jesus fala: embora você seja rico. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Existe a forma como nós nos enxergamos, existe a forma como o mundo nos enxerga, existe a forma como Satanás e o mundo espiritual nos enxerga, e existe a forma como Deus nos enxerga. Irmão, não me interessa como é que Satanás me enxerga, eu não estou nem aí para ele, irmão. Não me interessa, irmão, se o mundo olha para mim, é um pé rapado, não Zé Ninguém, que eu não tenho de cair morto. Irmão, o que me interessa, o que nos interessa, é saber como é que Deus está nos enxergando. Olha o que Jesus falou, que coisa linda, irmão, que o Senhor falou ali para a igreja de Esmirna. Conheça a tua pobreza, dificuldade financeira, para fazer uma obra, pastor, já viu obra de igreja? Naquela época já tinha isso, obra de igreja, se arrastava. Eu fico imaginando como é que devia ser o templo, né? Simples, acho que nem ventilador tinha, né? Aqui ainda tem ventilador, acho que nem ventilador tinha, né? Na época não tinha ventilador, né? Internet, esquece, irmão, pelo amor de Deus. Banco acolchoado, para, irmão. Nós temos tudo isso, irmão. A igreja era pobre, mas era rica da graça de Deus. Olha a pergunta que eu fiz no começo. Tem alguma coisa em Esmirna que a gente pode tomar como referência para hoje? Vai pensando aí. Vivemos no século, irmão, em que se você não tiver bens materiais sobrando, não tiver carro na garagem, nada contra. Deus abençoe que todos os irmãos tenham um carro na garagem, inclusive eu, que eu também não tenho. Mas veja bem, que as coisas materiais parece que estão mais em evidência nas pregações, púlpito abaixo, do que o reino de Deus, irmão. Vou falar algumas coisas para vocês aqui, não se assuste não. Deus não gosta de pobreza. Não estou pregando doutrina da prosperidade, estou falando que está na Bíblia. Sabe por que não, irmão? Se fosse assim, ele era pobre. O nosso Deus é pobre? Não? Então ele não gosta de pobreza. Pobre que eu conheço é o diabo, porque não deu nada para ele. A única coisa que Deus deixou para ele foi o quê? A paternidade da mentira. E olha lá. Eu não me lembro. Até a chave do inferno e da morte, Jesus foi lá e tomou. Está na mão de quem? Jesus. Então é tudo dele. Então, irmão, Deus, nosso Deus, ele é poderoso. Tudo que você pode ver, que você não pode ver, pertence a ele. Existe algum ser mais rico e poderoso do que Deus, irmãos? Mas tem um porém. A riqueza não domina Deus. Nada contra a riqueza, irmão. Mas vamos tomar cuidado com algumas pregações que estamos vendo aí e ouvindo na internet, por exemplo. Ontem eu estava assistindo, tem um camarada com até algumas ponderações dele, eu até gosto, eu sigo ele,
nas redes sociais, ele é crente, é evangélico e tal. Mas algumas coisas, assim, você pega, assim, você fala, isso aí. Aí ele falou assim, ele estava num podcast e falou, sabe por que não tem muito crente bilionário? Porque os crentes são burros, porque não quer, porque não sei o quê, porque... Imagine se os crentes fossem bilionários, que ia ajudar mais a obra, que não sei o quê. Pô, estou escutando, né? Deixa o cara falar. O cara está com o microfone não, mas deixa o cara falar. Aí estou fazendo as minhas análises. O grande problema de ser bilionário, de ser milionário, de ser rico, aqui na Terra, com os bens materiais, é que, na maioria das vezes, e isso foi Jesus que falou, quando ele falou assim, ó, quão dificilmente entrará um rico no reino do céu. Falou ou não falou? Então, dá a entender que a maioria não vai. Ele já está pontuando aí, mas deixa isso com ele. Então, o problema de ter muita coisa à sua volta, pensa num crente que não precisa de nada. Tudo que ele pensar, chama no Pix. Chama no Pix. Vai lá comprar um carro zero, né, irmão? Uma SUV, uma Hilux, quanto custa? 300 pau. Pix. Uma casa de 5 milhões, quanto custa? 5 milhões. Pix. Vocês estão rindo, mas é sério. Pensa num crente, meu irmão. Tem crentes que conseguem, pastor, ter um monte de coisas e não negar a fé em Jesus. Mas é muito difícil, irmão. Não vem com esse papo. Não vem porque não cola. A maioria não consegue, irmão. Porque se você tem... Ó, eu estava vendo um dia desse sobre o Cristiano Ronaldo. O cara tem uma coleção de carros esportivos. O mais barato é um barão, meu irmão. O mais barato é um barão e blau. De dólares. Pra que isso, né? O cara tem dinheiro, o problema dele. Imagina um crente com 10 carros esportivos, Lamborghini, Ferrari. Deus pode fazer isso, irmão. Ou você não crê nisso? Minha é prata, é Bíblia. Ou estou inventando? E meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele pode fazer, irmão. Dá uma Lamborghini para cada um, uma Ferrari e tal. Mas pensa o seguinte, casa de praia, Lamborghini na garagem, né? Tudo que você quer, pix, roupa de marca e tal. Vai chegar uma hora, você vai, não vou nem orar mais. Não vou nem orar mais. Já está chegando tudo mesmo, então daqui a pouco cadê o crente? Está desviado, irmão, porque o mundo atrai, é um imã. É muito difícil você ter muita coisa ali, sabe, te servindo. Cara, o mundo a seus pés, pensa nisso, irmão. Tem gente aí que numa noite gasta 1 milhão, gente, da farra. Paga rodada de bebida para todo mundo, paga até para os que estão servindo. Joga dinheiro pela janela. Imagina um crente que não é convertido, que a maioria do Pedro, acho que não é. Gente, imagina um crente que não seja convertido, pastor, jogando dinheiro pela janela. Tem gente na internet fazendo isso. Eu vi do TikTok, o cara pega assim uma mala de dinheiro assim, ó, e joga lá em Dubai. Dubai também, né? Deixa eu contar. O cara pegando na mala assim, vai, por Deus, Jesus. Se eu tivesse 10 notas dessa, resolvia a minha vida. Mas Jesus prefere não te dar tudo isso do que te perder. Então tem muito crente que não pode ter, irmão. Aí, ó, conheço a tua pobreza. Desculpa a franqueza. Tem crente que vai crescer pobre, viver pobre e morrer pobre. Por quê? Só porque é escolhido. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Pode jogar no Tigrinho, pode jogar na loteria. Tem crente aqui jogando no Tigrinho? Oh. Senhor, tem misericórdia dele. Loteria, né? Sorte na mão, no pé, pode fazer o que você quiser. O próprio Deus, para não te perder, para não me perder, para não nos perder e mundo afora, olha quantos escolhidos. Se ele sabe, irmão, desde que eu me entendo por gente que eu sou pobre. A Daniela casou comigo porque eu orei muito, pastor. Foi 50 anos orando. Aí, ó, a benção. Nossa, mãe. Para casar com um cara pobre, feio como eu, tem que ser preparada por Deus, né, pastor? Mas a minha esposa é maravilhosa. Olha lá. Linda. Olha o cabelo dela. Maravilhosa. Né? Mulher bonita igual essa não existe. Claro, é minha esposa, né? Não existe mesmo. Então, mas, irmão, se Deus der... Olha, eu ando a pé. Todo mundo aqui me conhece. De repente, Deus me der um carro, acabou o homem.
vou começar a viajar com a família, um exemplo que eu estou dando, né? Começa a viajar, começa a sair, começa a curtir. Ih, culto, esqueci do culto, esquece hoje, esquece amanhã. Casa de praia, tem crente que não pode ter casa de praia, irmãos. Então, todo fim de semana, ele vai estar em fé na casa de praia, não vem para o culto, e por aí vai. Então, tem coisa que Deus não permite, não é que Deus é ruim e não quer que você tenha, é porque Ele já está vendo lá na frente o José, a Maria, o Antônio, olha lá, se eu der lá, o que ele vai fazer? Se der, irmã, lá na frente, ele está vendo que você vai se perder naquela dinheirama toda, ele pode te dar, irmão. Então você vê que Jesus não veio pregar isso. Irmão, me mostra aqui uma passagem bíblica de pregações de Jesus, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, onde eles incentivam alguém a procurar riquezas dessa terra. Me mostra. Vou dar 1 minuto para vocês mostrar aí. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Pedro, 2 Pedro, Filipenses. Ninguém achou? Me mostra aí quando foi que Jesus chamou alguém prometendo dar riquezas nessa terra. Quando foi? Agora eu te mostro na Bíblia. Satanás, que não tem nada disso para oferecer, chegou para Jesus e falou assim, se tu prostrares e tu me adorares, tá vendo aí esses reinos todos? É tudo meu, mentiroso, é tudo meu, porque a mim me foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Olha aí. Ele sim oferece as coisas do mundo, bens materiais, riquezas, e coisa e tal. Então, irmãos, não tem nenhum problema em ser pobre, não. Agora, é claro, um pobre com dignidade. Não é? Nada a ver, você tem seu carro na garagem, sua casa bonita, tá conforto, a sua família, ar-condicionado, são os confortos do nosso tempo, irmão. Não vamos ser hipócritas, né, irmão? Calor desse, se você falar que não gosta de ar-condicionado, tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. Então, dê conforto à sua família, faça o melhor, nada a ver. Mas não deixe que as coisas materiais ocupem no seu coração o lugar de Deus. Então, a igreja de Esmirna, ela era, socialmente falando, pobre. Ninguém dava nada por aquela. Tem gente que nem entrava lá. Eu vou entrar, só tem esses pobres, esses crentes doidos. Não entra. Mas Jesus via aquela igreja como rica. Aí, irmãos, eu estava analisando uma outra igreja aqui. Vou falar rapidinho, porque hoje não vou pregar sobre essa igreja, não. Mas eu tenho que pontuar aqui. Vamos lá dar um pulinho em Laodiceia? Vamos dar um pulinho em Laodiceia? Abre aí, Apocalipse 3, só virar a folha. A partir do versículo 14. Joga aqui, por favor, irmão. Olha o contraponto de Esmirna para Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é, já começa o chicote, nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, olha o contraponto aí. A igreja de Esmirna era pobre. Laodiceia, você diz, sou rico, estou bem de vida, é o que eu falei agora há pouco, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você, aí olha a visão de Jesus para essa igreja. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, que coisa terrível de se ouvir, irmão. Está na Bíblia, não estou inventando não, irmão. Olha o contraponto de Esmirna, pobre. Que diferença, irmão, olha, é outro nível, irmão. Como o pessoal fala, é outro nível, pastor. Hoje em dia, o que a gente está vendo aí? Nada contra, até certo ponto. Luxo. Templos luxuosos. Nossa, mãe. Gastam milhões. E às vezes tem um membro dentro da igreja que está desempregado. Está passando necessidade. Está passando fome. E gastando fortunas que poderiam ser aplicadas em outras situações. Aí eu fico pensando assim, se Jesus estivesse no nosso lugar, será que ele faria dessa forma?
como a gente está vendo. Nada contra uma igreja ajeitadinha, arrumadinha, tudo bonitinho, tudo no lugar. Isso aí. Mas o que parece que Jesus está combatendo são os excessos, irmãos. Os excessos. Olha só a igreja de Laodiceia. Eu não preciso de nada. Foi o que eu falei agora há pouco. Tudo, está tudo aqui, ó. Nós temos de tudo, do bom e do melhor. Aí Jesus fala assim, ó. Na minha visão, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que situação para uma igreja que está aguardando ser arrebatada. É duro, irmãos. Não vim aqui para brincar, nem para falar o que a gente quer ouvir. É duro, irmãos. O contraponto de uma igreja, isso não é simbólico não, estamos em Apocalipse, mas isso não é simbolismo não, tá? A igreja de Laodiceia, vai pesquisar lá, ela é realmente uma igreja muito financeiramente poderosa, mas aí estava vazia de Deus, porque muita riqueza, muitos bens materiais, muita facilidade material, acaba nos afastando de Deus quando a gente não vigia. Esmirna estava passando por tribulação, irmão. Passar prova, passar tribulação, passar por aflição, passar por perseguição, todos nós temos que passar, irmãos, porque isso nos aproxima de Deus, por incrível que pareça. Qual é a época que a igreja mais ora? Qual é a época que o crente mais busca? Não é quando a coisa aperta, não é, pastor? Quando a coisa fica feia, quando você já correu para tudo quanto é lado e não tem jeito. Vou para o joelho, aí começa a pedir oração, começa a ir para o monte, começa a jejuar, é quando a coisa mais aperta. Se a gente não passa nada, irmão, vai começar a achar que não precisa mais orar, não precisa mais de Deus, acabou a dependência de Deus, aí Deus fica triste. Então, Laodiceia pecou contra Deus, porque tinha de tudo do bom e do melhor, e não tinha mais aquela dependência de Deus. Jesus não fala nem de luta que a igreja passava, nem luta passava mais, nem tribulação, acabou, tinha tudo, faltava nada. Enquanto Esmirna era perseguida. Aleluia. Vamos voltar lá para o capítulo 2. Versículo 9. Apocalipse 2, não. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Irmãos, às vezes Jesus usa uns termos assim, né? Um pouco pesado. Se dizem judeus e não são. Tinha um grupozinho lá de judeus que fechava com Roma. É o perigo, irmão. Às vezes o crente está fechando com o mundo. Fechava com Roma. E perseguia os cristãos de Esmirna. Blasfemavam de Deus. E Jesus chama de quê? Sinagoga de Satanás. O que era uma sinagoga naquela época? Era um local que os judeus se reuniam para ler a Torá, para cantar louvor, aquela, como se fosse uma igreja, né? Ali e tal. Era uma sinagoga judaica, né? Ali o doutor da lei ia até a frente, pegava lá a Torá e lia lá e explanava, fazia, né, aquela explanação, né, do Antigo Testamento, da lei de Moisés e tal. Mas esses falsos judeus que Jesus está falando aqui, eles eram aos olhos de Jesus como sinagoga de Satanás. Irmão, da mesma forma que nós, diz a Bíblia, somos o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, então nós somos a habitação, a morada de Deus. Assim também tem pessoas que não servem a Deus, não temem a Deus, não obedecem a Deus, deliberadamente, sabendo conscientemente o que estão fazendo, e se prestam a esse papel, servem como sinagoga de Satanás. Às vezes a maior perseguição, irmão, está dentro da igreja. E se a gente não vigiar, você vê na internet, é pastor contra pastor, um falando mal do outro, falando mal da igreja do outro, perseguição dentro do meio do povo de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque todo reino, toda família, toda igreja dividida contra si mesmo, não subsistirá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém ou não amém? Vamos prosseguir, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ainda tinha mais sofrimento para vir. Já estava na prova, mas ó, vai vir mais. É o que eu falo, irmão. Hoje o crente tem medo de passar prova. Irmão, a prova está vindo lá em Caxias, irmão.
Meu joelho, irmão. Irmão Zé Carlos. Ai, irmão, olha por mim. A prova está em Caxias, irmão. Nem pegou o ônibus ainda, nem o ônibus chegou. Já está chorando, reclamando, murmurando. E Esmirna, toma-lhe prova. Já estava na tribulação. Conheça a tua tribulação. Versículo, olha o versículo 9, ó. Não tenha medo das coisas que você faz, vai dar tinha mais sofrimento. Olha, e olha isso, ó. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se Jesus chegar hoje e falar isso para a gente, ó, José Carlos Domingo, o diabo vai te visitar lá na tua casa. Senhor, o que é isso? Na minha cara só entra anjo. O diabo vai lá, vai te puxar pelas tuas calças e vai te prender por só 10 dias, meu filho, relaxa. 10 dias passa rápido. Se tu for fiel, eu te darei a coroa da vida. Se Jesus fizer isso, o crente desvia, irmão. Desvia, vai para o mundo. Ah, Jesus deixou o diabo me tocar. E não mandou secretário não, tá? Pessoalmente, olha, ó. Ele avisou, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Ah, irmão Zé Carlos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e o livra. Sim. Mas o crente, a igreja que não passa por tribulação, por prova, por perseguição, por aflição, como é que vai ser provada a fé daquela pessoa? Como é que Jesus vai saber que aquela pessoa está servindo a Ele por amor mesmo ou por aquilo que Ele pode oferecer? Ali, ó. Para que vocês sejam postos à prova, é para passar pela prova mesmo, e passem por uma tribulação de 10 dias, aí vem a recompensa para aqueles que forem fiéis. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, vida eterna. E para a gente fechar, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, essa mensagem, não é mensagem de irmão Zé Carlos, não. Eu não trouxe nem esboço, pastor. Uma correria, tal, aí desce esse esboço, o Espírito Santo desce o esboço do céu. Irmão, é o Espírito falando com a gente, irmão. Esquece o irmão Zé Carlos por esses minutos da pregação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É o Espírito Santo falando com a gente. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física, pela qual todos passarão. Teve um ou dois aí que escaparam de raspão, né? Porque Deus quis, né? A carruagem de fogo foi lá, buscou Elias, né? Enoque, deu sorte e tal. Bem, mas a maioria vai ter que passar. A primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte eterna. Quando aqueles que forem julgados e condenados no juízo final forem lançados, juntamente com Satanás, o inferno, a besta, aquela turma toda, no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Lá vai ser lançado a inferno, a morte, a turma toda, vai todo mundo para lá. Então nós não queremos estar lá. Então o vencedor não vai participar da segunda morte, que é um estado eterno de afastamento de Deus por toda a eternidade. Aí agora, eu refaço a pergunta inicial para poder encerrar e passar a palavra ao pastor. Temos alguma coisa a aprender com a igreja de Esmirna, pastor? Irmãos, você conseguiu pegar alguma coisa para você e falar assim, ó, isso aqui eu vou aplicar porque eu vou me dar bem na presença de Deus. Faça isso. Tá? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Tá? Deus falou de uma forma assim, ao meu coração foi de uma forma tremenda. Nada contra você ser próspero, ser abençoado, mas tome cuidado com alguns ensinamentos que estão por aí na internet, como se nós fôssemos obrigados a ter tudo do bom e do melhor, porque senão Deus não é com a gente. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. O próprio Jesus foi bem taxativo. Não ajunteis tesouro nesta terra. Mas foi Jesus que falou, mesmo que fosse Paulo que tivesse falado, ou Pedro, ou Tiago, ou João, tinha falado inspirado pelo Espírito Santo, mas foi o próprio Jesus. Não ajunteis tesouro nesta terra, aonde a traça e a ferrugem vai lá e come tudo. Ajuntai antes tesouro no céu, onde lá não tem traça, não tem ladrão para roubar, não tem ferrugem, não tem nada. Não é que você não possa ter as coisas, mas cuidado com essa doutrina, esses ensinamentos de prosperidade que estão por aí.
para que nós não venhamos a fugir do verdadeiro plano de Deus, que está na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Fuli, muito obrigado. Passei muito da hora? Sei não. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Tinha mais 15 minutos ainda. A irmã Beth estava falando ali. Que aula, pastor. Que benção, né? Verdadeiramente, Deus continue te usando. E eu estava ali. Ai, vai mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Falei do domingo, eu disse domingo. Palavra é palavra. Né? Palavra não dói. Palavra confronta. Você recebeu uma palavra de só botar você para cima, você é cauda, não cabeça, ou você é cabeça, não é cauda. Aí eu vou só te levantar o ego, né? Mas essa palavra é para a gente meditar. Que benção, né? Que maravilha. Que Deus continue abençoando nossos irmãos que pregam aqui. E eu fico muito feliz. Eu estava fugindo, já tem 2 quarta-feiras, né? Pastor, eu vou pregar. Mas aí o joelho doía. Aí não consegui vir na igreja, né? Aí, graças a Deus, eu falei para ele, e aí? Não, quarta-feira eu estou lá. Então, palavra que o senhor escolheu, ministra lá na igreja. Vou passar a palavra à irmã Sônia, que o culto também é um culto também do testemunho. E ela quer dar um testemunho, ministrar um testemunho à igreja. Então, que Deus também use a nossa irmã Sônia para testemunhar nessa noite. Boa noite, igreja, graça e paz. Irmãos, eu quero falar sobre a Inês. Na segunda-feira, assim, muito... O que está acontecendo com ela é uma coisa muito chata e eu fico assim, sem saber o que fazer. Eles me ligam assim o dia todo e eu passei mal na segunda-feira, minha pressão subiu, eu não consegui nem vir para o estudo. Na terça-feira a gente saiu e nós fomos no INCA, com a cara e com a coragem. Chegamos no INCA, não conseguimos nada. A matrícula dela estava cancelada. O médico que tratou ela lá só estava lá na quinta-feira, que seria amanhã. E ela passando mal, suando frio. O Ronaldo tentando ligar para ver se conseguiu alguma coisa com os deputados, não conseguiu. O deputado estava nos Estados Unidos. E o irmão dela ligando, Sônia, passa com ela no hospital para ver se ela toma um soro, se ela fica mais animada. E a gente veio direto para o Moacir. No carro, eu comecei a passar mal, me deu uma angústia, aquilo dentro de mim, aquilo passando mal. E eu falei assim, Inês, eu quero te perguntar uma coisa. Você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ela falou, eu quero. E eu comecei a chorar e comecei a orar. E nós chegamos no Moacir, ela foi atendida. E o médico olhou para mim e falou assim, o que você quer que eu faça por ela? Eu não posso fazer nada. Aqui não trata essa doença. Olha como ela está amarela. Aí a gente foi na direção do hospital e o Ronaldo conseguiu falar com um deputado nos Estados Unidos. Olha como Deus age. E ele falou assim, vou ligar para o doutor Edmar, que é da oncologia aí do Moacir. Leva ela lá que eu vou ligar para ele agora. E ligou e o médico atendeu a gente 3h da tarde. Olhou para ela e falou assim, está com o olhinho amarelo, né? Mas você não vai morrer, não. Porque Deus está no controle e eu vou te ajudar. Passou o exame, deu a ficha de guia de referência e contra-referência, mandou regular ela no sistema, passou o exame de sangue. E o Ronaldo foi lá hoje, resolveu tudo isso. E, em nome de Jesus, terça-feira, ela vai voltar lá, levar os exames dela, para ela começar a fazer a quimioterapia. Sabe? Eu falei assim, eu tenho que testemunhar isso, porque é uma coisa que não tinha solução, assim, para a gente. Não sabia mais o que fazer. Eu comecei a chorar e falar, Senhor, entra com providência. E assim... Ela já esteve bem,
que ela já teve câncer, né? Há 2 anos atrás. Teve 4 cultos de ação de graça e ela não aceitou Jesus. E na terça-feira ela falou, eu só estava esperando você falar, sabe? E aquilo eu fiquei tão feliz, sabe? Eu fiquei tão feliz que eu não tenho palavra para falar. E eu falei com Deus, eu vou testemunhar isso na quarta-feira na igreja. E eu estou aqui testemunhando. Obrigada. Só falar, né? Estava esperando você falar. Certo? Então amanhã a gente vai lá fazer o Casa de Paz lá, certo? E a gente vai orar com muita sabedoria e na casa da irmã Inês, né? A gente vai orar com muita sabedoria, direcionar o estudo, explicar a palavra do Senhor e quem sabe daqui a um tempo ela está aqui para a glória do Senhor, a gente batiza ela em nome de Jesus aqui, né? E aí vai agora a irmã Inês, não chame ela mais de Dona Inês, irmã Inês, amém? Eu me lembro muito dos textos bíblicos quando as pessoas falam o termo, a pecadora que ungiu o pé de Jesus, não, a irmã que ungiu o pé de Jesus, não é isso? A mulher adúltera, não, a irmã que se entregou a Jesus. Não é isso? Então nós vamos orar. Por isso que é importante a gente abrir a nossa boca, irmãos. Por isso que é importante. Você não sabe, olha o que ela fala, irmãos. Estava só esperando você falar. E aí? E a igreja vai ficar calada? Ou as pedras vão clamar, né? Então, que bênção, que maravilha. Já vamos chegar lá, orar ao Senhor, fazer esse momento com ela. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E sabe como é que você pode me ajudar? Amanhã, 7h30 da noite, a gente vai estar lá. Se você não puder estar na casa da diaconisa Ruth cultuando ao Senhor lá, né, você se ajoelha. Ora pelo culto na casa da irmã Ruth, ora pela casa de paz lá. Os irmãos que vão amanhã, cadê a irmã Sônia, irmão Mauri, diaconisa Jussiara, eu, estaremos em jejum amanhã. Até meio-dia, em jejum, para fazer a obra do Senhor. Nós não estamos indo bater laje, como dizia o pastor da Sheila. Bater laje, você vai lá, não precisa nem orar. Né? Eu oro, para não acontecer nenhum acidente. Mas é o natural, né, que a gente vai fazer durante o dia. A gente só ora quando sai. Tem coisas que a gente faz, a gente nem ora. Mas a gente vai fazer a obra do Senhor. Então a obra do Senhor requer sacrifício, requer consagração. Então amanhã, Mauri, irmã Sônia, jejum até meio-dia e vamos para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar? Estou saindo daqui hoje maravilhado por tudo que a gente ouviu e por tudo que a gente presenciou. Que Deus continue abençoando meus irmãos, que Deus continue abençoando a tua vida. Vamos ficar em pé? Isso. Deus abençoe. Depois eu vou dar um anúncio, tá bom? Vou encerrar aqui, depois eu vou dar um anúncio. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque sentimos a Tua presença, estamos impactados, ó Deus, pelos louvores que cantamos, pela palavra ministrada, que o Teu Espírito Santo fale com a igreja e que tenha ouvidos ouça a Tua palavra. Mas também estamos impactados, Senhor, nessa noite, pela, ó Deus, decisão da irmã Inês, ó Deus, por ela declarar com seus lábios que confessa Jesus como seu Salvador, que aceita Jesus. Deus, eu sei, Pai, que o Senhor foi aquele que ministrou no coração dela. A Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A glória seja dada ao Senhor. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua igreja estava presente, a irmã Sônia estava lá, o irmão Ronaldo estava lá, e houve uma ministração da Tua parte sobre a Tua salvação. Então, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem usado a Tua igreja. Levanta a Tua igreja, usa a Tua igreja, ó Deus, essa igreja como farol, como ponte, ó Deus, como ponte de salvação, ó Deus, como farol que ilumina para uma vida eterna, Senhor. Usa a nossa igreja, eis-nos aqui,
Muito obrigado pela instrumentalidade do Ronaldo, muito obrigado pela instrumentalidade da irmã Sônia, ó Deus, por aquele povo que também foi visitar a Inês ali após o evangelismo. Senhor Deus, tudo é para a tua honra e tua glória. E que o Senhor, Deus, pega essa palavra e cele, ó Deus, na vida de Dona Inês, na vida da nossa irmã, e que a partir de então, Senhor, ela viva uma novidade de vida com o Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para ministrar o Casa de Paz amanhã. Ó Deus, toma esse Casa de Paz, nos faça ser usados pelo Senhor. E também, ó Deus, culto da manhã, culto na casa da diaconisa Ruth. Usa, fala poderosamente. Ó Deus, que o alcançado alto-falante seja alcançado o teu Espírito Santo. Ó Deus, a tocar nas vidas que vão ouvir a tua palavra. Ó Deus querido, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Continua abençoando o José Carlos, continua abençoando os pregadores da nossa igreja, que a gente venha ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e se alegrar com a pregação da tua palavra. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos dê uma noite na tua presença. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode sentar, me dá 2 minutos. Eu preciso fazer alguns anúncios. Pode encerrar a live.